Bem-vindo à Sonolândia, o seu refúgio de tranquilidade depois de um dia cansativo. Acomode-se, respire devagar e deixe que a imaginação abra as portas para um novo mundo. Hoje, você vai ouvir uma história que começa simples, entre conflitos e caminhos desconhecidos, mas contada em um ritmo suave, feito para acalmar. Apenas feche os olhos e permita que cada palavra acompanhe o seu descanso. Boa noite e aproveite a jornada. A última primavera de Leon. A manhã chegava devagar sobre as montanhas, trazendo consigo o perfume de pinheiros molhados pela névoa e o canto distante de pássaros que saudavam o sol nascente. A cabana de madeira, pequena e acolhedora, estava incrustada na encosta como se tivesse crescido ali naturalmente, parte da própria pedra e floresta. Dentro, a luz dourada entrava pelas frestas das janelas e desenhava faixas suaves sobre o chão de tábuas gastas. Leon estava sentado à mesa rústica, suas mãos grandes e marcadas por cicatrizes seguravam uma caneca de barro fumegante e seus olhos observavam Helena enquanto ela se movia pela cozinha com aquela leveza que ele jamais se cansava de admirar. Ela cantarolava baixinho, uma melodia antiga que sua mãe lhe ensinara quando criança, e seus cabelos castanhos caíam em ondas sobre os ombros, capturando a luz matinal como fios de mel. Leon sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno, daqueles que ele reservava apenas para ela. E quando Helena se virou com 2 tigelas de mingau nas mãos, seus olhos se encontraram e ela riu, um riso cristalino que enchia toda a cabana de vida. Eles comeram juntos, conversando sobre coisas simples, sobre como o inverno havia sido generoso esse ano, sobre a cerca que precisava de reparos, e sobre o veado que Leon tinha visto na véspera, parado na clareira como uma aparição. Helena tocava a mão dele constantemente, pequenos toques sem propósito, além da necessidade de sentir que ele estava ali, real e presente, e Leon retribuía com um aperto suave, com um olhar que dizia tudo o que suas palavras nem sempre conseguiam expressar. Depois do desjejum, saíram juntos para caminhar pela floresta, seguindo a trilha que conheciam de cor, onde cada pedra e cada árvore tinham suas próprias histórias. Helena parava para admirar flores silvestres que começavam a brotar entre as raízes, e Leon colhia algumas para ela, fazendo pequenos buquês improvisados que ela prendia nos cabelos. Eles riram quando Leon tropeçou em uma raiz saliente, e Helena o segurou pelo braço com força exagerada, brincando que era ela quem o protegia agora. A manhã se estendia preguiçosa e tranquila, e quando voltaram à cabana, prepararam juntos a refeição do meio-dia, Leon cortando vegetais enquanto Helena temperava a carne de coelho que ele havia caçado dias antes. Eles trabalhavam em sincronia perfeita, como faziam há anos, cada movimento complementando o do outro, e quando a comida ficou pronta, sentaram-se novamente à mesa e comeram devagar, saboreando não apenas o alimento, mas aquele momento de paz absoluta que haviam construído juntos longe do mundo e de suas violências. Helena contou histórias de sua infância, das travessuras que fazia com os irmãos, e Leon escutava com atenção, sorrindo nos momentos certos, fazendo perguntas que mostravam que cada palavra dela era importante para ele. O tempo parecia não existir ali naquelas montanhas, como se aquela cabana fosse um lugar fora do alcance das horas e dos anos, um refúgio onde apenas o amor tinha permissão para habitar. O ataque veio ao cair da tarde, quando o sol começava a atingir o céu de laranja e vermelho. Eles estavam na cabana, Leon consertando uma cadeira quebrada, enquanto Helena bordava perto da janela, quando o primeiro grito rompeu o silêncio. Leon ergueu a cabeça instantaneamente,
todos os músculos de seu corpo se tensionando como cordas de um arco prestes a disparar. E antes que Helena pudesse perguntar o que acontecia, a porta foi arrombada com violência, e 6 homens entraram, armados com espadas e faces, rostos cobertos por panos sujos e olhos brilhando com ganância e maldade. Leon se levantou de um salto, posicionando-se imediatamente entre Helena e os invasores, e sua voz saiu baixa e controlada quando ordenou que ela corresse para os fundos da cabana. Os homens riram, um riso áspero e cruel, e o líder, um sujeito alto e de barba negra, disse algo sobre ouro e suprimentos, mas suas palavras se perderam porque Leon já estava em movimento. O que aconteceu em seguida foi quase impossível de acompanhar com os olhos. Leon pegou a faca de caça que estava sobre a mesa e, em um único movimento fluido, cortou a garganta do primeiro homem que se aproximou, o sangue jorrando em um arco vermelho que manchou o chão de madeira. O segundo invasor tentou atacar pelas costas, mas Leon girou com uma velocidade sobrenatural, desviou da lâmina com uma torção do corpo e enterrou sua própria faca no peito do homem, entre as costelas, direto no coração. Os outros 4 recuaram por um instante, surpresos, percebendo tarde demais que aquele homem não era um simples eremita das montanhas, mas alguém que conhecia a morte intimamente e dançava com ela como um velho parceiro. O líder gritou ordens e os homens avançaram todos juntos, e Leon lutou com uma fúria controlada, desviando de golpes, aparando ataques com movimentos econômicos e precisos, mas eram muitos, e o espaço era pequeno. Uma lâmina cortou seu braço, outra raspou suas costelas, e foi quando Helena, em vez de fugir como ele havia ordenado, apareceu com uma lenha pesada e acertou um dos homens nas costas. O homem se virou enfurecido, e antes que Leon pudesse impedi-lo, cravou sua adaga no abdômen de Helena. O tempo parou. Leon ouviu o som que ela fez, um gemido abafado de dor e surpresa, e viu o sangue começar a manchar seu vestido simples. Algo dentro dele se despedaçou e ao mesmo tempo se incendiou, e ele se moveu com uma violência que assustou até os próprios atacantes. Em segundos, mais um homem estava morto no chão, a garganta aberta, e os 3 restantes, incluindo o líder, decidiram que aquilo não valia a pena e fugiram pela porta, correndo montanha abaixo, enquanto Leon gritava atrás deles, sua voz ecoando pelas árvores como o uivo de um animal ferido. Mas ele não os perseguiu, porque Helena estava no chão, segurando o ferimento com as mãos trêmulas, e ele deixou tudo para correr até ela, ajoelhar-se ao seu lado e segurar seu rosto com mãos que tremiam de desespero. Ela olhou para ele e tentou sorrir. Tentou dizer que estava bem, mas ele via o sangue escorrendo entre os dedos dela e sabia, com uma certeza terrível, que aquilo era grave demais. Leon carregou Helena para a cama, suas mãos trabalhando rapidamente para rasgar tecidos limpos e pressionar o ferimento, tentando estancar o sangue que não parava de fluir. Ela ofegava, o rosto pálido e coberto de suor, mas mantinha os olhos fixos nele, como se sua presença fosse a única coisa que a mantinha consciente. Ele trabalhou através da noite, lavando o ferimento com água fervida, costurando a carne rasgada com linha de pescar, suas mãos grandes e brutas agora delicadas como as de um cirurgião, e quando finalmente terminou e cobriu o ferimento com bandagens limpas, Helena havia desmaiado da dor. Leon sentou-se ao lado dela, segurando sua mão, e ficou ali sem se mover, vigiando cada respiração, cada pequeno movimento, orando para deuses nos quais não acreditava mais que a deixassem viver. Os dias que se seguiram foram uma tortura lenta. Helena desenvolveu febre na segunda noite, seu corpo queimando como se houvesse fogo sob a pele,
e Leon a esfriava com panos molhados, gotejava água em seus lábios rachados, segurava sua mão enquanto ela delirava, chamando por pessoas que já haviam partido, revivendo memórias fragmentadas de sua infância. Ele mal dormia, apenas cochilos curtos quando tinha certeza de que ela estava estável, e quando acordava, era sempre com um sobressalto de pânico, verificando imediatamente se ela ainda respirava. Ele saía apenas para buscar água fresca do riacho e ervas que conhecia, plantas que sua própria mãe lhe ensinara a usar para infecções, e preparava chás amargos que forçava Helena a beber, segurando sua cabeça e sussurrando encorajamentos quando ela tentava recusar. Havia momentos de lucidez, quando a febre baixava um pouco e Helena abria os olhos reconhecendo-o, e nesses momentos eles conversavam, vozes baixas na penumbra da cabana, sobre tudo e sobre nada. Ela lembrava do dia em que se conheceram, na feira de uma cidade distante, quando Leon ainda era um homem diferente, quando ainda carregava uma espada nas costas e uma reputação que precedia seus passos. Ela contava como havia notado ele primeiro, como algo em seus olhos tristes havia tocado seu coração. E Leon escutava com os olhos marejados, segurando a mão dela como se pudesse mantê-la no mundo apenas com a força de seu amor. No quinto dia, Helena pareceu melhorar um pouco. A febre baixou, sua respiração ficou mais regular, e ela até conseguiu comer algumas colheradas de sopa que Leon preparou com todo o cuidado do mundo. Eles falaram sobre o futuro, sobre quando ela melhorasse completamente, sobre talvez descerem para um vilarejo e passarem um tempo entre pessoas novamente. Helena disse que sentia falta de música, de ouvir violinos e flautas sendo tocados em festas, e Leon prometeu que a levaria para a próxima celebração de colheita, que dançaria com ela mesmo sendo desajeitado, e ela riu, aquele riso que era como água fresca para a alma dele. Mas na sexta noite, a febre voltou com força redobrada, e Leon soube, com um aperto no peito que roubava seu ar, que estava perdendo ela. Helena também sabia, ele via nos olhos dela, naquela aceitação serena que vinha misturada com tristeza, e quando ela pediu que ele se deitasse ao seu lado, ele obedeceu sem hesitar. Eles ficaram deitados juntos na cama estreita, Leon envolvendo Helena com todo o cuidado para não machucar o ferimento, e ela encostou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas de seu coração, como havia feito tantas outras noites. Conversaram em sussurros sobre tudo que haviam vivido juntos, sobre as primeiras semanas de casamento, quando mal conseguiam ficar longe um do outro, sobre a decisão de deixar tudo para trás e construir aquela vida simples nas montanhas, sobre cada manhã que haviam acordado juntos e cada noite que haviam adormecido entrelaçados. Helena disse que não tinha arrependimentos, que aqueles anos com ele haviam sido os mais felizes de sua existência, e Leon teve que morder o lábio para não desmoronar ali mesmo. Ele acariciou seus cabelos, beijou sua testa, seu rosto, seus lábios, e quando ela ergueu o rosto para ele, quando seus corpos se buscaram com aquela necessidade desesperada de um último momento de conexão completa, foi com uma ternura tão profunda que parecia sagrada. Não havia urgência, apenas amor absoluto, dois espíritos tentando se fundir completamente uma última vez, gravando na memória da pele e dos ossos aquele instante final de intimidade e entrega. Eles choraram juntos, seguraram-se com força, e quando finalmente a exaustão os venceu, adormeceram ainda abraçados, a respiração de Helena ficando cada vez mais fraca e irregular contra o peito dele. Leon acordou com a luz cinzenta da manhã entrando pela janela e soube imediatamente que algo havia mudado. O corpo de Helena estava frio em seus braços, seu peito não se movia mais,
E quando ele afastou-se para olhar seu rosto, viu apenas paz e silêncio onde antes havia vida. Ele não gritou, não conseguiu. A dor era grande demais para caber em sons. Apenas segurou Helena contra si e chorou em silêncio, lágrimas escorrendo sem parar, enquanto a luz do dia crescia ao redor deles, indiferente e cruel. Ficou assim por horas, incapaz de aceitar, incapaz de deixá-la ir, até que finalmente, quando o sol já estava alto, encontrou forças para se mover. Cavou a cova com as próprias mãos em um lugar bonito que Helena sempre havia gostado, sob uma árvore antiga, onde flores silvestres cresciam em abundância. Cada pá de terra parecia pesar como chumbo, cada movimento um esforço sobre-humano, mas ele continuou até que o buraco estava fundo o suficiente. Envolveu Helena em seus lençóis mais bonitos, aqueles que ela mesma havia bordado, e a colocou suavemente na terra fria, arranjando seus cabelos, cruzando suas mãos sobre o peito. Ficou ali parado por um longo tempo, olhando para ela, memorizando cada detalhe de seu rosto em paz, antes de começar a cobri-la com terra. Quando terminou e colocou a última pedra sobre o monte, Leon caiu de joelhos e finalmente deixou sair um grito, um som rasgado de pura agonia que ecoou pelas montanhas e assustou pássaros a quilômetros de distância. As noites que seguiram foram povoadas por sonhos. Leon via Helena em todo lugar, caminhando pela cabana, sorrindo para ele da porta, chamando seu nome na floresta. Acordava suando e tremendo, estendendo a mão para o lado vazio da cama, esperando encontrá-la ali e sendo quebrado novamente toda manhã pela realidade de sua ausência. Ele ouvia sua voz nos sussurros do vento, via seu rosto refletido na água do riacho, sentia sua presença como uma sombra constante que o seguia por todos os lugares. A dor não diminuía, apenas mudava de forma, transformando-se em algo denso e pesado que se instalou em seu peito como uma pedra. E foi dessa dor, dessa ferida aberta e sangrenta em sua alma, que nasceu algo mais escuro: vingança. A palavra apareceu em sua mente como uma serpente, enrolando-se em seus pensamentos até que se tornou a única coisa que fazia sentido. Os homens que haviam atacado, que haviam tirado Helena dele, ainda estavam vivos em algum lugar, respirando, comendo, rindo, enquanto ela jazia fria sob a terra. Isso não podia ficar assim. Não ficaria assim. Leon começou a se preparar. Foi até o fundo da cabana onde guardava coisas de um passado que havia tentado enterrar, e de um baú velho e empoeirado retirou uma espada. A lâmina estava enrolada em panos oleados, perfeitamente preservada, e quando ele a desembainhou, o metal capturou a luz com um brilho frio e mortal. Aquela espada havia bebido muito sangue ao longo dos anos. Tinha sido companheira de Leon em batalhas que agora pareciam ter acontecido em outra vida, quando ele era conhecido por outro nome, quando homens tremiam ao ouvir falar dele. Leon Mão de Ferro, alguns o chamavam, por sua empunhadura que nunca falhava. Leon Corta-Vento, diziam outros, pela velocidade impossível de seus golpes. Ele havia sido um mercenário, um guerreiro de aluguel que lutava em guerras de outros homens, que vendia sua espada para o maior pagador, e sua habilidade era lendária. 30 homens haviam caído pela sua lâmina em uma única batalha, ou assim diziam as histórias, e embora Leon soubesse que as histórias sempre exageravam, também sabia que havia verdade suficiente nelas para que os boatos persistissem. Mas isso foi antes de Helena. Ela o havia salvado de si mesmo, daquela vida de sangue e morte, e juntos haviam construído algo diferente, algo puro. Agora ela se fora, e Leon sentia aquele homem antigo acordando dentro dele, frio e implacável. Ele partiu na manhã seguinte,
deixando a cabana para trás com apenas uma última visita à cova de Helena. Ajoelhou-se ali e colocou flores frescas sobre a terra. Sussurrou promessas que sabia que ela não aprovaria, mas que precisava fazer de qualquer forma. Então se levantou, ajustou a espada nas costas e desceu a montanha, seguindo a direção que os atacantes haviam tomado. O rastro estava velho, quase uma semana havia passado. Mas Leon conhecia as montanhas e sabia ler sinais que outros não veriam. Galhos quebrados, marcas de botas na terra úmida, um trapo de tecido preso em um espinho. Ele seguiu esses indícios até chegar ao vilarejo mais próximo, um lugar pequeno chamado Pedra Alta, onde algumas dezenas de famílias viviam de agricultura e comércio com viajantes. Leon entrou na taverna local, um lugar escuro e com cheiro de cerveja azeda e fumaça, e sentou-se em um canto observando. Esperou até que o taverneiro, um homem gordo de avental sujo, viesse até ele, e então Leon descreveu os homens. Perguntou se alguém assim havia passado por ali. O taverneiro franziu o senho, disse que muitos homens passavam, que não prestava atenção em todos. Mas quando Leon colocou algumas moedas de prata sobre a mesa, sua memória melhorou consideravelmente. Disse que sim, alguns homens haviam passado, beberam muito e partiram na direção sul, falando algo sobre encontrar um conhecido em uma cidade chamada Vale Fundo. Leon agradeceu, deixou as moedas e saiu, mas aquela pista não era suficiente. Vale Fundo ficava a 3 dias de viagem a cavalo, e ele estava a pé. Além disso, não tinha certeza se a informação era confiável. Passou a noite em um celeiro abandonado nos arredores do vilarejo, deitado sobre feno velho, olhando para as estrelas através das tábuas quebradas do teto. Sonhou com Helena novamente. Desta vez, ela estava de pé em um campo de flores, chamando por ele, mas quando tentava alcançá-la, ela se afastava cada vez mais, até desaparecer completamente. Acordou com o coração apertado e as faces molhadas, e continuou sua jornada assim que o sol nasceu. Levou 4 dias para chegar a Vale Fundo, caminhando por estradas empoeiradas e dormindo onde podia. Seus pés sangravam dentro das botas e suas reservas de comida haviam acabado no segundo dia, mas ele continuou, alimentado apenas por água de riachos e pela necessidade fria que queimava em seu peito. Vale Fundo era maior que Pedra Alta, uma cidade de verdade com muralhas baixas e um mercado movimentado. Leon perambulou pelas ruas fazendo perguntas discretas, mas ninguém sabia de nada, ou ninguém queria falar. Ele percebeu que homens armados não eram incomuns ali, que muitos mercenários e bandidos transitavam pela cidade, e encontrar 4 específicos seria como procurar agulhas em um palheiro. Gastou 2 semanas em Vale Fundo, trabalhando como guarda temporário de um mercador para ganhar algumas moedas, dormindo em um quarto miserável acima de uma ferraria, onde o barulho das bigornas não o deixava descansar. Fez amizade com um caçador velho chamado Tomás, que conhecia muitos dos criminosos locais, e foi através dele que Leon finalmente conseguiu uma pista real. Tomás disse que havia ouvido falar de um grupo que se gabava de ter roubado um eremita nas montanhas, e que um deles, um homem com uma cicatriz no rosto, havia sido visto bebendo em uma taverna chamada O Cálice Partido. Leon sentiu seu sangue acelerar. Agradeceu a Tomás com mais moedas do que podia poupar, e foi até lá naquela mesma noite. A taverna era um lugar sórdido na parte mais pobre da cidade, onde a lei raramente se aventurava. Leon entrou e varreu o ambiente com os olhos, procurando, até que finalmente o viu. O homem estava em uma mesa no fundo, jogando dados com outros 2 sujeitos, e quando virou o rosto, Leon reconheceu a cicatriz que cortava do olho até o queixo.
Era um dos 6 que havia atacado sua cabana. Era um dos homens que havia matado Helena. Leon se aproximou devagar, cada passo medido e controlado, e quando estava próximo o suficiente, falou apenas uma palavra. O nome que aqueles homens haviam gritado na cabana. O nome do líder do grupo. O homem da cicatriz ergueu os olhos, confuso primeiro, depois reconhecimento atravessou seu rosto, e ele ficou pálido como um fantasma. Tentou se levantar, puxar a faca do cinto, mas Leon foi mais rápido. Agarrou o punho do homem, torceu até ouvir ossos estalarem, e com o outro braço, o ergueu pela garganta e o arrastou para fora da taverna. Os companheiros do homem tentaram interferir, mas quando Leon virou o olhar para eles, algo no que viram ali os fez recuar. Na rua escura, Leon jogou o homem contra a parede de um beco e colocou a lâmina da espada contra seu pescoço, perguntando onde estavam os outros. O homem gaguejou. Disse que não sabia, que haviam se separado, mas quando Leon pressionou a lâmina e uma linha fina de sangue começou a escorrer, ele falou. Disse que 2 deles tinham ido para o leste, para uma cidade portuária chamada Maré Negra, e que o líder, o homem da barba, tinha ido para o norte, mas ele não sabia exatamente onde. Leon não disse nada mais, apenas puxou a espada de volta e, em um movimento limpo e rápido, cortou a garganta do homem, que caiu no chão se debatendo e afogando no próprio sangue. Leon limpou a lâmina no casaco do morto e saiu do beco, sentindo um vazio estranho, onde esperava sentir satisfação. Um abatido, ainda faltavam 3. E aquela morte não havia trazido Helena de volta. Não havia mudado nada, exceto adicionar mais sangue em suas mãos. Deixou o Vale Fundo antes do amanhecer, antes que o corpo fosse descoberto e perguntas começassem a ser feitas. Seguiu para o leste, em direção à Maré Negra, mas a jornada foi longa e cheia de desvios. A estrada era perigosa, infestada de bandidos e animais selvagens, e Leon teve que lutar 3 vezes contra ladrões que tentaram roubá-lo, homens que não sabiam quem estavam atacando até que era tarde demais. Cada luta o deixava mais cansado, mais ferido, pequenos cortes e hematomas que se acumulavam e não tinham tempo de cicatrizar antes que novos aparecessem. Chegou a Maré Negra 1 mês depois de deixar Vale Fundo, magro, barbudo, coberto de poeira da estrada. A cidade portuária era ruidosa e fedorenta, com cheiro de peixe podre e água salgada, ruas estreitas, cheias de marinheiros bêbados e prostitutas cansadas. Leon começou sua busca novamente, entrando em tavernas, conversando com estivadores, perguntando sobre 2 homens que haviam chegado recentemente. A maioria o ignorava, alguns o ameaçavam, e outros simplesmente mentiam, tentando extorquir dinheiro dele com informações falsas. Leon aprendeu a ler as pessoas, a saber quando estavam mentindo, e gastou semanas seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum. Foi uma curandeira velha, uma mulher de olhos brancos que lia as folhas de chá, que finalmente lhe deu uma informação útil. Ela disse que havia tratado um homem com ferimentos de faca algumas semanas atrás. Um homem nervoso que pagou bem para que ela não fizesse perguntas. Descreveu-o, e a descrição batia com um dos atacantes. Disse que ele mencionou estar hospedado em um armazém abandonado perto dos docas. Leon agradeceu, deixou todas as moedas que tinha em sua bolsa e foi até lá naquela mesma noite. O armazém era uma estrutura em ruínas, paredes de madeira apodrecida e teto cheio de buracos. Leon entrou silenciosamente, espada desembainhada, movendo-se pelas sombras como um fantasma. Encontrou o homem dormindo em um canto, enrolado em uma manta suja, uma garrafa vazia de bebida ao seu lado. Leon poderia tê-lo matado ali mesmo,
um corte rápido e limpo enquanto dormia, mas algo nele exigiu que o homem acordasse, que visse sua morte chegando. Tocou o homem com a bota, e ele acordou com um sobressalto, olhos arregalados de terror quando reconheceu Leon. Tentou gritar, mas Leon cobriu sua boca com uma mão e o ergueu, jogando-o contra uma pilha de caixas velhas. O homem implorou, disse que tinha sido ideia do líder, que ele apenas havia seguido ordens, que tinha família, filhos, qualquer coisa que achasse que poderia salvar sua vida. Leon escutou tudo em silêncio, sem expressão no rosto. E quando o homem terminou, disse apenas uma coisa, que sua esposa também tinha implorado, e que isso não havia feito diferença para eles. Então atacou. A luta foi breve porque o homem estava desesperado e desorganizado, golpeando sem técnica, apenas tentando sobreviver. Leon o desarmou facilmente, quebrando seu punho com o pomo da espada, e então atravessou seu peito com uma estocada precisa que perfurou o coração. O homem caiu sem um som, olhos ainda arregalados na morte, e Leon saiu do armazém sentindo aquele mesmo vazio de antes. Aquele buraco dentro dele que não se enchia, não importava quanto sangue derramasse. Mas a luta não havia sido sem custo. O homem conseguiu cortar o braço de Leon com uma faca antes de morrer. Um talho profundo que sangrava muito. Leon rasgou um pedaço de sua própria camisa e amarrou o ferimento, mas sabia que não era suficiente. Precisava de tratamento adequado antes que infecção se instalasse. Procurou a mesma curandeira de antes, e ela o atendeu sem fazer perguntas, limpando o ferimento com ervas que ardiam como fogo, costurando a carne com linha grossa, enquanto Leon mordia um pedaço de couro para não gritar. Ela o fez ficar 3 dias em um quarto nos fundos de sua casa, trocando os curativos 2 vezes ao dia e forçando-o a beber chás amargos que combatiam a febre. Leon delirou durante esses dias, vendo Helena ao seu lado, sentindo sua mão fria segurando a dele, ouvindo sua voz dizendo para ele descansar, que estava tudo bem, que ele podia parar. Mas quando acordava, estava sozinho novamente, apenas a curandeira velha olhando para ele com pena nos olhos brancos. Quando finalmente estava forte o suficiente para viajar, Leon perguntou sobre o outro homem, o companheiro do que havia matado. A curandeira disse que não sabia, que aquele homem havia partido sozinho. Leon agradeceu novamente e deixou a cidade, mas agora não tinha pista nenhuma para seguir. Passou semanas viajando sem rumo, entrando em vilarejos e cidades, fazendo as mesmas perguntas, ouvindo as mesmas negativas. Suas reservas de dinheiro acabaram e ele teve que trabalhar, aceitando serviços de guarda, de escolta, de braço forte para mercadores que precisavam de proteção. Cada trabalho o atrasava mais, mas era a única forma de continuar. Foi em uma cidade chamada Porto Cinza que finalmente conseguiu outra pista. Um mercador de cavalos disse que havia vendido uma montaria para um homem que correspondia à descrição, e que esse homem havia mencionado estar indo para as Terras Altas, uma região montanhosa ao norte, conhecida por suas minas de prata. Leon viajou para lá, uma jornada de 2 semanas através de terreno difícil, e quando chegou, começou sua busca novamente. As Terras Altas eram um lugar duro, povoado por mineiros e seus familiares, gente que não confiava em estranhos e que guardava seus segredos. Leon teve que ser paciente, teve que ganhar confiança aos poucos, trabalhando nas minas por semanas, provando que não era apenas mais um estranho curioso. Foi um dos mineiros, um homem jovem chamado Jorik, que finalmente falou. Disse que havia visto um homem que se encaixava na descrição, um sujeito nervoso que bebia demais e que havia se envolvido em uma briga na taverna local.
Disse que o homem estava hospedado em uma pensão na borda da cidade, um lugar barato frequentado por trabalhadores temporários. Leon foi até lá naquela noite, subiu as escadas rangentes até o segundo andar e encontrou a porta certa. Arrombou com um chute e entrou. E lá estava ele, o terceiro homem, sentado na cama com uma garrafa na mão e olhar de bêbado confuso que rapidamente se transformou em terror. Desta vez, a luta foi mais difícil porque o homem, apesar da bebida, era bom com a espada. Ele atacou com uma fúria desesperada, sabendo que estava lutando pela vida. E Leon, cansado por meses de viagem e feridas acumuladas, teve dificuldade em acompanhar. Eles se bateram pelo quarto pequeno, quebrando móveis, suas lâminas cantando ao se encontrarem, centelhas voando na penumbra. O homem conseguiu um corte profundo na coxa de Leon e outro no ombro, e por um momento, Leon achou que poderia perder, que tinha ido longe demais, que o cansaço finalmente o venceria. Mas então viu Helena em sua mente, viu seu rosto na última manhã, e algo nele se recusou a cair. Reuniu forças que não sabia que tinha. Aparou o próximo golpe e contra-atacou com uma sequência rápida que forçou o homem contra a parede. O homem tentou um último ataque desesperado, mas Leon desviou e enterrou sua espada no estômago dele, empurrando até a lâmina atravessar completamente e raspar a madeira da parede atrás. O homem ficou pregado ali, olhos arregalados, sangue escorrendo de sua boca, enquanto suas mãos tentavam inutilmente segurar a lâmina. Leon o observou morrer, cada segundo parecendo uma eternidade, e quando o corpo finalmente ficou imóvel, Leon puxou a espada de volta e o deixou desabar no chão. Mas ele mesmo mal conseguia ficar de pé. As feridas que havia recebido eram profundas, e o sangue escorria por sua perna e braço, encharcando suas roupas. Leon cambaleou até a cama e sentou-se pesadamente, a visão ficando turva nas bordas. Sabia que precisava de ajuda, que se ficasse ali, iria sangrar até a morte, ou desmaiar e ser encontrado pela manhã. Usando a espada como apoio, levantou-se e desceu as escadas, cada degrau uma agonia, e saiu para a rua escura. Felizmente, havia uma curandeira no vilarejo, uma mulher de meia idade chamada Marta, que atendia em uma casa perto da praça principal. Leon bateu em sua porta deixando manchas de sangue na madeira, e quando ela abriu e viu o estado dele, imediatamente o puxou para dentro sem fazer perguntas. Marta trabalhou nele por horas, costurando os ferimentos, limpando com tinturas que ardiam como brasas, enfaixando com bandagens limpas. Leon estava à beira da inconsciência durante todo o processo, entrando e saindo da lucidez, vendo Helena ao seu lado novamente. Dessa vez, ela parecia triste, seus olhos cheios de lágrimas, enquanto acariciava seu rosto e sussurrava que ele precisava parar, que aquilo o estava destruindo. Mas Leon balançava a cabeça, mesmo em seu delírio, dizendo que faltava apenas mais um, e poderia descansar. Quando finalmente acordou de verdade, era meio-dia do dia seguinte, e Marta estava sentada ao lado de sua cama tricotando, vigiando-o como faria com qualquer paciente. Ficou na casa dela por uma semana, tempo que seu corpo precisava desesperadamente para começar a se curar. Marta alimentava-o com sopas nutritivas e chás de ervas, e aos poucos, a força voltou para seus membros, embora as dores permanecessem constantes. Durante aqueles dias, Leon conversou com Marta sobre muitas coisas e descobriu que ela havia perdido seu próprio marido anos atrás para a violência de bandidos. Ela entendia sua dor, entendia a necessidade de justiça, mas também o alertava que vingança era um veneno que se bebia, esperando que o outro morresse. Leon escutava suas palavras, mas não podia parar. Não quando estava tão perto, não quando faltava apenas o último homem, o líder, aquele que havia organizado o ataque,
aquele cuja lâmina talvez tivesse sido a que havia ferido Helena. Quando estava forte o suficiente para viajar, Leon perguntou a Marta se ela tinha ouvido falar de um homem com barba negra, alto e com cicatriz no braço, procurando por informações sobre qualquer um que correspondesse àquela descrição. Marta pensou por um longo momento e então disse que alguns meses atrás, um comerciante viajante havia mencionado um bandido que atendia a essa descrição. Alguém que operava perto da Floresta Sombria, uma vasta extensão de bosques antigos que ficava a 2 semanas de viagem para o oeste. Era uma área perigosa, cheia de lobos e de criminosos que se escondiam entre as árvores, mas também era a única pista que Leon tinha. Ele agradeceu Marta, deixou o pouco dinheiro que ainda possuía como pagamento e partiu mesmo contra os protestos dela, de que ainda não estava completamente curado. A viagem para a Floresta Sombria foi brutal. Leon estava fraco demais, os ferimentos ainda frescos e doloridos, e teve que parar frequentemente para descansar. Dormia escondido entre rochas ou sob árvores, acordando encharcado pelo orvalho e tremendo de frio. Suas provisões acabaram no 5º dia, e ele teve que caçar coelhos pequenos que mal enchiam seu estômago, e uma vez conseguiu derrubar um veado jovem com uma flecha improvisada, o que lhe deu carne para vários dias. Mas a solidão da estrada pesava sobre ele tanto quanto as feridas físicas. Todas as noites sonhava com Helena, e os sonhos estavam ficando cada vez mais vívidos, mais reais. Ela vinha até ele com aquele vestido que usava nas manhãs de domingo, sorrindo mas com lágrimas nos olhos, e sempre dizia as mesmas coisas, que o amava, que ele precisava deixar aquilo ir, que ela o perdoava e que ele deveria se perdoar também. Mas Leon não conseguia. A culpa e a dor ainda queimavam muito forte, misturadas com a raiva de que aqueles homens tinham tirado dela a vida, tinham roubado os anos que ainda teriam juntos, as manhãs tranquilas e as noites aconchegantes, tudo destruído por ganância estúpida e violência sem sentido. Quando finalmente chegou às bordas da Floresta Sombria, Leon encontrou um acampamento de caçadores, homens rudes mas honestos que viviam da caça e da venda de peles. Eles o receberam com suspeita no início, mas quando viram o estado dele, ofereceram comida e um lugar perto da fogueira. Leon comeu devagar, saboreando o guisado quente e o pão fresco, e enquanto comiam, conversou com os caçadores sobre um homem que procurava. Descreveu o líder dos atacantes em detalhes, e um dos caçadores, um homem velho com uma longa cicatriz no rosto, assentiu pensativo. Disse que conhecia alguém que se encaixava naquela descrição, um bandido chamado Gareth, que comandava um pequeno grupo de criminosos e que tinha um esconderijo em algum lugar profundo na floresta. Disse que Gareth era conhecido por ser cruel e esperto, que tinha escapado de muitas tentativas de captura e que mesmo os caçadores experientes evitavam sua área de operação. Leon perguntou se alguém sabia onde ficava exatamente o esconderijo, mas os homens balançaram a cabeça. A floresta era vasta e densa, e Gareth mudava de localização frequentemente, nunca ficando no mesmo lugar por muito tempo. No entanto, o velho caçador disse que havia rumores de que Gareth frequentava uma taverna no único vilarejo dentro da floresta, um lugar chamado Último Refúgio, onde criminosos e fugitivos se reuniam longe dos olhos da lei. Era arriscado ir até lá, especialmente sozinho, mas Leon não tinha escolha. Agradeceu os caçadores, descansou mais uma noite com eles, até recuperar um pouco mais das forças, e então adentrou a Floresta Sombria. A floresta fazia jus ao nome. As árvores eram antigas e cresciam tão próximas umas das outras que bloqueavam grande parte da luz do sol, deixando tudo em uma penumbra perpétua. O chão estava coberto de musgo úmido e folhas podres, e o silêncio era opressivo, quebrado apenas ocasionalmente pelo grito distante de algum pássaro ou pelo rosnado de animais invisíveis entre as árvores.
Leon seguiu uma trilha mal definida, marcas antigas de viajantes que haviam passado antes, e levou 3 dias para alcançar o último refúgio. O vilarejo era um lugar miserável, pouco mais que uma dúzia de construções de madeira apodrecida ao redor de um poço central. A taverna era o edifício mais substancial, um prédio de 2 andares com paredes reforçadas e janelas estreitas, que pareciam mais apropriadas para uma fortaleza do que para um estabelecimento comercial. Leon entrou na taverna no final da tarde, quando o lugar estava começando a encher de seus clientes habituais. O ambiente era tenso e perigoso. Homens com cicatrizes e olhares assassinos bebendo em silêncio, alguns jogando dados em cantos escuros, outros simplesmente observando cada movimento ao redor, como predadores aguardando uma oportunidade. Leon se sentou em um canto de onde podia ver toda a sala, pediu cerveja e esperou. Passou horas ali, observando, escutando conversas fragmentadas, procurando por qualquer sinal do homem que caçava. A noite avançou e ele estava começando a pensar que teria que voltar outro dia quando a porta se abriu e um grupo de homens entrou, e no meio deles estava Gareth, inconfundível com sua barba negra e presença dominadora. Leon sentiu seu coração acelerar, todo seu corpo se tensionando como uma corda de arco. Forçou-se a ficar quieto, a esperar, observando enquanto Gareth e seus homens se sentavam e começavam a beber e rir alto, claramente confortáveis ali, em seu território. Leon contou 5 homens com Gareth, talvez mais fora da taverna, e sabia que tentar algo ali dentro seria suicídio. Precisava de um plano melhor, precisava esperar pela oportunidade certa. Terminou sua bebida devagar e saiu da taverna sem chamar atenção, encontrando um lugar para dormir em um celeiro abandonado nas bordas do vilarejo. Passou os 3 dias seguintes observando Gareth, aprendendo seus padrões, vendo quando ele saía da taverna e para onde ia. Gareth era cuidadoso, sempre viajava com pelo menos 2 guarda-costas, e seu esconderijo ficava mais profundo na floresta, um acampamento fortificado que seria impossível de atacar sozinho. Mas Leon notou que todas as manhãs, antes do resto do grupo acordar, Gareth saía para urinar na borda do acampamento, sempre no mesmo lugar, sempre sozinho por alguns minutos. Era uma abertura pequena, mas era a única que Leon teria. Na manhã do 4º dia, Leon se posicionou antes do amanhecer, escondido entre as árvores perto do local que Gareth usava. Esperou imóvel, ignorando o frio e a umidade, ignorando as dores que ainda latejavam em seu corpo ferido, focado apenas no que estava por vir. Quando o sol começou a clarear o céu e Gareth finalmente apareceu, bocejando e se ajeitando, Leon esperou até que ele estivesse de costas, vulnerável, e então se moveu. Mas Gareth era mais alerta do que Leon esperava. No último segundo, talvez tenha ouvido um galho quebrando sob os pés de Leon, ou talvez apenas tivesse aquele instinto de sobrevivência que mantinha homens perigosos vivos por tanto tempo. Mas ele se virou exatamente quando Leon atacava. A espada de Leon, que deveria ter cortado sua garganta, apenas rasgou seu ombro, e Gareth gritou, mais de surpresa que de dor, e puxou sua própria espada enquanto recuava. O grito alertou o acampamento, e Leon ouviu vozes se erguendo, homens acordando e pegando armas, e soube que tinha apenas alguns minutos antes que os reforços chegassem. Atacou Gareth com uma fúria concentrada, golpes rápidos e pesados que forçaram o bandido a recuar mais para dentro da floresta, longe do acampamento. Gareth era bom, melhor que os outros 3 que Leon havia matado, e ele defendia com habilidade enquanto procurava aberturas para contra-atacar. Eles se bateram entre as árvores, as lâminas se encontrando com sons metálicos que ecoavam pela floresta, ambos os homens ofegando com o esforço. Leon sentia cada músculo de seu corpo protestar, as feridas antigas reabrindo,
sangue fresco manchando as bandagens sob suas roupas. Mas não podia parar. Não quando estava tão perto. Não depois de tudo que havia percorrido e sofrido. Gareth percebeu a fraqueza de Leon. Viu como ele favorecia a perna ferida, como seu braço tremia levemente a cada bloqueio, e começou a pressionar mais agressivamente. Atacou alto, baixo, pelos lados, forçando Leon a se mover mais do que seu corpo danificado podia suportar. Uma lâmina cortou o peito de Leon, rasgando através de sua camisa e abrindo uma linha de fogo em sua pele. Outra pegou seu braço, e Leon sentiu a espada quase escapar de seus dedos entorpecidos. Estava perdendo. Percebia isso com uma clareza fria, e Gareth também sabia, porque começou a rir. Um riso cruel que se misturava com o som de seus homens se aproximando entre as árvores. Então Leon viu Helena novamente, mas desta vez não era um sonho ou uma visão fragmentada. Ela estava ali, ao lado dele, tão real quanto as árvores e a terra, e estava sorrindo aquele sorriso que ele conhecia tão bem. Aquele que dizia que acreditava nele, que o amava não importa o que acontecesse. Ela estendeu a mão e tocou seu rosto, e Leon sentiu um calor se espalhar por seu corpo, uma força que não vinha de seus músculos, mas de algum lugar mais profundo, do próprio amor que os havia unido, do vínculo que nem a morte havia conseguido quebrar completamente. Ouviu a voz dela, clara como cristal em sua mente, dizendo que estava tudo bem, que podia deixar ir agora, que ela estava esperando por ele, mas que se precisava terminar aquilo, se precisava daquele último ato para encontrar paz, então ela estaria com ele até o fim. Leon rugiu, um som que vinha das profundezas de sua alma, e atacou com renovado vigor. Aparou o próximo golpe de Gareth e girou por baixo da guarda dele, cortando profundamente na lateral do bandido. Gareth gritou e cambaleou, mas Leon não parou. Atacou novamente e novamente, cada golpe carregado com meses de dor e perda e amor, transformado em fúria. Gareth tentou defender, mas estava ficando mais lento, o sangue escorrendo de múltiplos ferimentos. E quando tentou um último ataque desesperado, Leon simplesmente deu um passo para o lado e deixou a lâmina passar por ele. Então, em um movimento final, atravessou o coração de Gareth com uma estocada limpa e poderosa. Gareth ficou parado por um momento, olhos arregalados de choque, e então caiu de joelhos, a espada escapando de suas mãos. Leon ficou sobre ele, observando a vida se esvair daqueles olhos, e quando Gareth tentou dizer algo, sangue borbulhando de seus lábios, Leon se abaixou e sussurrou apenas uma palavra, o nome de Helena, para que fosse a última coisa que aquele homem ouvisse antes de morrer. Então, puxou a espada de volta, e Gareth desabou no chão, morto antes de tocar a terra. Mas Leon também estava caindo. A adrenalina que o havia sustentado se foi, e de repente ele estava de joelhos, a espada caindo de suas mãos entorpecidas. Olhou para baixo e viu sangue, muito sangue, seu próprio sangue formando uma poça ao seu redor, e percebeu que havia recebido mais ferimentos do que havia notado durante a luta. Um corte profundo no abdômen, de onde seus intestinos ameaçavam escapar. Outro no pescoço que pulsava a cada batida de seu coração enfraquecido, e tantos outros menores que juntos formavam um mosaico de dor. Ouviu os homens de Gareth se aproximando, seus gritos de raiva ao encontrarem o corpo de seu líder. Mas Leon não tinha mais força para se importar, para correr ou lutar. Deitou-se sobre a terra úmida e coberta de folhas, olhando para o céu através das copas das árvores. Respirar estava ficando difícil, cada inspiração, um esforço agoniante que enchia sua boca com gosto de sangue. Pensou em Helena, em seu rosto, em seu sorriso,
em todas as manhãs que haviam compartilhado e em todas aquelas que nunca teriam. Pensou que talvez tivesse sido um tolo, que vingança não havia trazido nada além de mais morte e mais dor, mas ao mesmo tempo sentia uma estranha paz se instalando sobre ele, como se uma dívida antiga finalmente tivesse sido paga, como se pudesse finalmente descansar. E foi então que aconteceu. O mundo ao redor começou a mudar, as árvores e o chão parecendo se dissolver em luz, cores se misturando e se fundindo, até que tudo era apenas um brilho dourado e quente. Leon não sentia mais dor, não sentia mais o peso de seu corpo quebrado, não sentia nada além de uma leveza incrível, como se estivesse flutuando. Olhou para baixo e viu seu próprio corpo deitado no chão da floresta, os homens de Gareth chegando e parando ao verem a cena. Mas aquilo não parecia mais importante, não parecia mais real. O que era real estava à frente dele. Helena estava ali, tão linda quanto no dia em que se conheceram, vestida de branco e brilhando com uma luz própria, sorrindo aquele sorriso que havia sido o centro do mundo dele por tantos anos. Ela estendeu a mão, e desta vez, Leon podia realmente tocá-la. Podia sentir a suavidade de sua pele, o calor de seus dedos entrelaçados com os dele. Ela não disse nada. Não precisava, porque tudo que precisava ser dito estava naquele toque, naquele olhar, no amor absoluto que fluía entre eles, sem palavras. Leon sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de alegria pura e simples de estar com ela novamente, de saber que não estaria mais sozinho. Helena o puxou suavemente e eles começaram a caminhar juntos, afastando-se da floresta e do sangue e da morte, caminhando em direção a uma luz mais brilhante que os aguardava à frente. O mundo ao redor deles mudou novamente, transformando-se em um lugar que era ao mesmo tempo familiar e completamente novo. Um campo vasto coberto de flores silvestres, onde o sol brilhava eternamente morno e acolhedor. Havia árvores antigas oferecendo sombra, um riacho cantando suavemente sobre pedras lisas, e na distância, uma pequena cabana que parecia exatamente com aquela que haviam compartilhado nas montanhas, mas de alguma forma melhor, mais perfeita, como se fosse a ideia platônica daquele lugar que haviam amado tanto. Eles chegaram à cabana de mãos dadas, e quando entraram, Leon viu que estava exatamente como se lembrava, cada detalhe preservado, a mesa onde tomavam café da manhã, a cama onde haviam dormido abraçados, a janela de onde Helena costumava olhar a floresta. Mas agora não havia medo, não havia dor, não havia morte esperando nas sombras. Havia apenas eles dois, finalmente juntos novamente, finalmente em paz. Helena se virou para ele e colocou a mão em seu rosto, e Leon cobriu aquela mão com a sua, fechando os olhos e simplesmente existindo naquele momento, naquele toque, naquele amor que havia sobrevivido à separação da morte e que agora se reunia em um lugar onde nada mais poderia separá-los. Eles se sentaram juntos na soleira da porta, olhando o campo de flores que se estendia infinitamente sob o sol dourado, e Leon soube que estava em casa, de verdade, pela primeira vez desde que Helena havia partido. Não havia mais busca, não havia mais vingança, não havia mais dor ou culpa ou arrependimento. Havia apenas aquele momento eterno, aquela paz absoluta, aquele amor que era mais forte que a vida e mais duradouro que a morte. E enquanto ficavam ali sentados, a cabeça de Helena apoiada em seu ombro e os dedos entrelaçados, Leon finalmente permitiu que seus olhos se fechassem, não em morte, mas em descanso verdadeiro, sabendo que quando abrisse novamente, ela ainda estaria ali, como estaria sempre, por toda a eternidade que os aguardava juntos.
E assim termina a história de Leon e Helena. Obrigado por terem passado esse tempo comigo aqui na Sonolândia. Até a próxima jornada. Boa noite e bons sonhos. Reflexão. Alguns amores são mais fortes que a própria morte. Leon encontrou sua paz não na vingança, mas no reencontro com aquela que sempre esteve esperando por ele. Descanse bem, viajante da noite. Sonolândia, onde histórias encontram corações.